qual a maior ameaça, na opinião de vocês, que a igreja tem sofrido aí através dos séculos? Qual a maior ameaça? Perseguição? O que vocês acham? Qual a maior ameaça que a igreja tem sofrido aí durante toda a sua caminhada ali, já de 2000 e tantos anos? Ou quase 2000 anos, né? A perseguição? Será que seria aquele capítulo? São egípcios, né? Foram os egípcios, foram presos, são cristãos, e ali eles, onde fizeram aquela armação do vídeo lá, uma montagem. As mortes foram reais, né? Mas o mar em sangue ali que você lembra? Foi essa, né? Lá foi uma montagem que eles fizeram, né? Parecia que o mar ficou cheio de sangue, as ondas assim. Lá foi uma montagem, mas as mortes foram 20, né? 20, mais ou menos umas 20 pessoas que foram decapitadas. Mas enfim, qual a maior ameaça que vocês pensam ser a igreja tem sofrido durante os séculos? É essa? É essa a ameaça maior? Ou será falsa doutrina? Sei lá, o que mais poderia ser? Divisão de igrejas, briga entre irmãos. Qual a maior ameaça? Se vocês acreditam. Aparentemente, eu bato o olho e penso assim, é essa, né? Tem coisa pior que isso aqui? Amém. Já que não teve interação aí, vamos direto para o texto, porque a gente não tem muito tempo, né? Então, o texto de hoje, a gente vai ver esse texto aqui do capítulo 6 de Atos, de 1 a 7, ele vai nos falar da quarta ameaça que a igreja nascente enfrentou aí nos seus primórdios, né? Então, Lucas, ele escreveu Atos e ele vai informando os seus leitores sobre o crescimento da igreja, que é algo produzido pelo Espírito Santo, né? Através da pregação daqueles homens ali que circulam, que estão ali com seus nomes escritos no livro de Atos, né? E junto disso ele vai mostrando as dificuldades, as ameaças que a igreja sofreu e como a igreja superou essas ameaças, como a igreja lidou com esses problemas. Então ele vai mostrando o crescimento, as dificuldades e como os discípulos, os apóstolos ali, eles lidaram com a situação e como tudo isso contribui para o crescimento do Evangelho, né? Então a primeira, a gente só mostrar aqui é a quarta. A primeira e a terceira ameaça, elas são de ordem externa, lembra? Eles foram presos 2 vezes, no capítulo 4 e no capítulo 5. Onde tem aquela famosa frase de Pedro, importa obedecer a Deus do que os homens, né? Essa aí foi na perseguição do capítulo 5, seria a terceira perseguição. A 1 e a 3 são externas. E essas ameaças não conseguiram colocar fim ao crescimento da igreja. Antes levaram os cristãos a pregarem com mais ousadia, Atos 4:31, e com muita alegria e dedicação, Atos 5:41. E o resultado foi crescimento. Aqui, multiplicando-se o número dos discípulos. Então, essas ameaças, a primeira e a terceira, dessas que são externas, né? Aparentemente ali os do Estado Islâmico matando, não conseguiram. Eles continuaram se multiplicando e com mais ousadia e com alegria ainda. A segunda ameaça, porém ela foi interna, né? A gente tem ela ali no capítulo 5, no versículo 1 a 4, e é Ananias e Safira, que eles mentindo ali, né? Mentindo a Deus, mentindo o Espírito Santo, como o pastor trabalhou a questão da gramática da palavra lá, né? Então, dissimuladamente, eles venderam um campo, aí chegaram ali, deram dinheiro, meio fizeram que não sabe de nada, deram tudo, não deram, e ficou naquela. E aí, vocês deixaram que Satanás entrasse no coração de vocês, e vocês mentiram o Espírito Santo. Então, aí, aconteceu essa ameaça que é interna, ou seja, o pecado na igreja, né? E essa ameaça, a segunda, que é a primeira interna, ela foi contida aí com uma ação disciplinadora de Deus, de modo que os dois caíram mortos, eles foram fulminados. Deus agiu diretamente em disciplina e matou os dois. E isso refreou que as pessoas professassem uma fé barata e sem custo, né? Mostrou que estar na igreja é coisa séria. Estar na igreja é estar sujeito à disciplina, que hoje é exercida pela igreja, né? Mateus 15, pastor, que tem ali Mateus 15 ali, que vai falar sobre como a igreja deve se portar na disciplina, mas isso não impede que Deus também exerça disciplina direta, né? Ou seja, de repente fulminando alguém. Mas a verdade é que
Deus ensinou, Deus ali agiu diretamente, disciplinou esse pecado na igreja, e isso ficou, refreou que as pessoas fossem aderindo assim, fossem entrando na igreja de qualquer jeito. Então as pessoas, opa, aqui a disciplina ocorre. Normalmente, pela disciplina aplicada pela igreja, os princípios da palavra, ou quem sabe aí, se Deus quiser, ele pode também executar uma disciplina direta, né? Então, essa ameaça, que foi o Ananias e Safira, que foi disciplinado ali por Deus, não conseguiu refrear o crescimento da igreja. A igreja ainda continuou crescendo, mas com uma consciência ainda, né, que a disciplina na igreja será exercida. Então, nós que estamos dentro da igreja, nós temos que ter essa consciência. Estar dentro da igreja significa que nós estamos propícios à disciplina. Se nós estamos aqui dentro, a disciplina é para nós. Seja pelos mecanismos normais que a igreja aplica, acusando a palavra, ou por Deus extraordinariamente. Então aí nós chegamos agora na quarta ameaça, né, que é o nosso texto de hoje, Atos 6, de 1 a 7. Atos 6, de 1 a 7, ele fecha o primeiro dos 3 grandes blocos, ou das 3 grandes divisões do livro de Atos. Lucas, até aqui 6, 1, 7, ele estava falando da igreja, da expansão da igreja em Jerusalém. E dos capítulo 6, versículo 8 até o 8, 40, ele vai falar da igreja ali na Judéia e Samaria, na Palestina, né? E depois do 9 até o 28 final, ele vai falar do evangelho de Antioquia a Roma, né? Que são os confins da terra. Aí cumprindo aí o Atos 1:8, né? Vocês são nessa testemunha em Jerusalém, em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então aqui fecha esse primeiro bloco de Atos, né? Ou seja, a primeira parte do livro de Atos, vocês serão nessa testemunha em Jerusalém. Aqui no 7 acaba. A partir daqui até o capítulo 8 e o 40, eles já estão, o evangelho já saiu de Jerusalém e já está entrando na Samaria, né? na Palestina. Então a narrativa de Atos 6, 1, 7, ela também tem a intenção especial, né, de ligar os fatos ocorridos em Jerusalém, né, conectando o evangelho de Lucas, os evangelhos, ou seja, a vida de Jesus, a morte, a ressurreição, depois o ministério apostólico, o crescimento da igreja em Jerusalém, tudo isso que estava acontecendo ali, na periferia do Império Romano, aquilo que vai acontecer no mundo afora, que vai alcançar até Roma, né? Então, 6:1-7, ele tem esse bloco tem essa intenção de conectar os fatos, né? Isso fica claro pela atenção que Lucas vai dar para Estevão, que vai conectar Paulo lá na frente, né? Então Paulo vai estar ali aos pés, Estevão vai estar sendo morto e vão colocar os pés de Paulo ali. Então isso já tem uma intenção de fazer toda uma ligação, uma conexão. E também a Filipe, que vai levar o evangelho ali em Samaria e vai ali pregar para o etíope, levando o evangelho chegando ali na África, né? Então se vocês tiverem curiosidade e quiser saber como é que isso aconteceu um pouco, leia 6, 7, 8 e 9, os capítulos 6, 7, 8 e 9, você vai entender essa conexão. Estevão, Filipe, o evangelho saindo e alcançando, Paulo se convertendo, e aí toda essa conexão no livro de Atos. Esse bloco conecta essas partes, né? Enfim, esse texto é um texto muito simples. Se você ler ele aqui, você vai entender. Não tem quase nada de explicar. Mas ele é farto de lições. E de fato o livro de Atos inteiro ele é farto assim, de lições. Por quê? Porque está trabalhando no dia a dia da igreja. Ou seja, é aquilo que nós estamos vivendo. Então as coisas vão acontecendo e aí elas vão sendo ali tratadas conforme que vão sendo ali relatadas por Lucas, né? Entendeu? Então, acima do texto, a igreja cresceu muito e muito rápido. A gente já era 3.000, 5.000, multidão, multiplicando. A gente nem sabe quantos eram, né? Já era 5.000 ali, na última contagem era 5.000. Depois não dá mais para contar, é multidão, multiplica-se. E aí, imagina, se você multiplica, é muita gente, não é verdade? Então, se você já multiplica só ali por 2, já dobra. Então, a coisa vai fervendo. Então, cresceu muito rápido. E como cresce, imagine ter que organizar todas aquelas coisas, né? Partir o pão de casa em casa, a ceia, distribuir os fundos, ajudar os necessitados, quem precisa, dividir. Tudo isso demandava uma certa organização, mas a igreja cresceu muito rápido. E a igreja só tinha 12 líderes, que seriam os apóstolos ali, 12 líderes instituídos.
E então surge um problema, ou seja, uma ameaça interna que é resolvida aí com o acréscimo de sete pessoas, conforme a gente leu no texto. Então a igreja cresceu, os problemas cresceram, 12 líderes não foram suficientes, então vamos instituir 7 novos líderes. Aí são os 7 nomes citados ali: Estevão, Filipe, Próprio, Nicanor, Timão, né? Timão? Ixi, não tem corintiano aqui, pastor. Então no versículo 7, nós temos aí o relatório final, ou seja, desse bloco que a gente estava falando, né? O versículo 7 seria o relatório final da expansão da igreja aí em Jerusalém. Não é só o relatório aqui desse bloco aqui, desses 7 versículos aqui, não, mas esse relatório seria o relatório final de todo o evangelho ali, de todo o crescimento da igreja, a expansão da igreja em Jerusalém. Enfim, vamos olhar para o texto aí e tirar algumas lições para as nossas vidas. A quarta ameaça, que é a segunda ameaça interna. A primeira e a terceira são externas, a segunda e a quarta são internas. A primeira interna foi o pecado ali, Ananias e Safira, e agora nós temos essa ameaça interna aqui. Então vamos aí para o versículo. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Atenta aí para a primeira parte. Ora, naqueles dias multiplicaram-se o número dos discípulos. Por aqui a gente vê que não foi as ameaças 1, a 2 e a 3 não foram capazes de refrear o crescimento da igreja. A igreja ainda continuava crescendo, multiplicava-se. E como é verdade que o nosso coração ele se alegra quando a igreja cresce, não é verdade? A gente fica feliz quando a igreja começa, as pessoas começam a chegar na igreja. Isso é uma coisa muito boa, não é? A gente fica feliz. Você não fica feliz quando as pessoas começam a aceitar a Cristo e vir para a igreja? Porém, algumas pessoas falam que isso não é importante. Que o importante é crescer a qualidade. O número não importa. O negócio é bom é ter qualidade. Não. Bom é crescer em número e em qualidade. Porque se a igreja não cresce em número, ela não cumpre a sua missão de evangelizar o mundo, certo? Então, às vezes a gente pensa, eu de fato já pensei muito, não, a igreja tem que crescer em qualidade. Número, tanto faz, não pode ser 2, 3 aí, desde que não. A igreja tem que crescer em número e tem que crescer em qualidade. Se você tem esse pensamento, não, vamos crescer só em qualidade, o número não importa, não importa sim. Senão a gente não cumpre a missão, a nossa missão como igreja. E agora não tem como crescer em número e não crescer os problemas. Não tem como crescer em número e não crescer as ameaças internas. A gente está vivendo um pouco disso. São várias pessoas que estão chegando aqui. Antes o nosso grupo era menor, as pessoas já se conheciam bem, estávamos há anos aí convivendo, então agora pessoas novas estão sendo aderidas, não é verdade? E não tem como a igreja crescer e não crescer as ameaças, não tem como crescer os problemas. Mateus, no capítulo 13, lá versículo 47 a 50, Mateus vai falar de uma rede. Ela é lançada ao mar e ela pega todo tipo de peixe. Vocês conhecem ali o texto. Só que nem todos os peixes são bons. Então a igreja lança a rede, vai lançando a rede e vai pegando peixe. E nem todos são bons, essa é a verdade. Então a gente não deve idealizar uma igreja perfeita. Nem a primitiva, essa aqui a gente está começando. Também porque a gente só está estudando um pedacinho da história de Atos. Atos não é um livro que está tentando contar toda a história da igreja. Ela só está contando um filetinho. Tanto é que só aparece Paulo, Pedro, Estevão, Filipe, nem os apóstolos eram 12 apóstolos. Só tem um pouquinho da história de 2, ainda tem 10. Então só um filetinho aí. A gente chegou no capítulo 6 e a gente já está com 4 ameaças. Então imagine se a gente fosse mais, um relato exaustivo. Então a igreja vai crescer, vai expandir e vai vir peixes que não são bons para a igreja visível, no caso, né? Então a igreja crescendo, é inevitável que alguns detritos aí entrem, né, dentro da igreja, né? Então no capítulo 5, a gente já viu Ananias e Safira. No capítulo 8, tem algo ainda que vai assustar Simão, né, o mago. Ele entra na igreja, quanto que é? Quanto que é para ter esse poder? Mas você vai ter João Marcos, que abandona a missão no meio. Você vai ter Apolo com uma teologia um pouco confusa. Apolo, peraí, vamos explicar como funciona o negócio. Então, tem problema.
Então não dá para idealizar que a igreja primitiva era uma igreja perfeita, que era assim, não tinha problemas. Tinha. Então, se você pensa que a igreja é perfeita, a gente fala, a gente tem que voltar a ser igual à igreja primitiva. E nem tudo. Tem muita coisa na igreja primitiva que eles eram igualzinhos a gente. Então, é nesse sentido. Mas isso, ou seja, todo o detrito que vai entrar no crescimento da igreja não é argumento para a gente falar, então não vamos buscar o crescimento. Claro, porque se crescer vai trazer problema, então fica pequenininho. Esse é o ponto. Buscamos crescimento, os problemas vão vir, e aí a gente vai aprender hoje com o texto como lidar com esses problemas, pelo menos alguns deles, né? E conforme a gente vai estudando o livro de Atos, a gente vai entender muita coisa, vai aprender muita coisa nesse sentido. Então, cresceu aí o número dos discípulos, né, e aumentaram as ameaças. Isso é natural, e isso acontece porque a igreja, porque eu e você estão na igreja. Essa é a verdade. Pessoas estão na igreja. Então, onde tem pessoa, tem problema. Né? Então, aí continuando aí, naqueles dias multiplicaram os discípulos, né? E aí houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Isso parece um problema? Parece, né? Parece ou é um problema? É um problema, né? Houve murmuração contra helenistas, contra hebreus, esquecidas ou desprezadas. Só um pouco de informação para a gente captar um pouco o problema aqui, dessa questão das viúvas aí, né? Os judeus, eles tinham, e talvez ainda tenham, o desejo de morrerem na sua terra, lá em Jerusalém. Eles tinham esse desejo na época, e eu acredito que até hoje tem. E então muitas pessoas já na velhice, eles voltam ou voltavam para Jerusalém para morrer ali, e serem enterrados ali. Também porque alguns sacerdotes ensinavam que só seriam salvos aqueles que fossem enterrados em Jerusalém. Então muitos deles voltavam ali para Jerusalém para morrer. Ou seja, eles ficavam velhos, agora estou perto para morrer. O coração já está dando uns piripaque aqui, já estou meio ruimzinho. Aí eles voltavam para morrer em Jerusalém. E morrendo o marido e a mulher sobrando, e ela não tivesse uma boa herança, ela seria uma viúva pobre. Então a gente consegue imaginar que teriam muitas viúvas pobres. Por causa dessa informação, a gente entende que, poxa, deveria ter muitas viúvas pobres ali, ou muitos pobres de fato, velhos, pessoas que chegam a uma idade e não conseguem mais trabalhar e têm que ser sustentados. Então, pessoas de várias partes do Império vinham ali para morrer em Jerusalém. Vinham de Roma, os da Grécia, eles vinham ali da Ásia, da África, e para morrer tudo em Jerusalém. E aí, então, todos aquela velharada, né? Toda ali esperando a morte para ser enterrado em Jerusalém. Então isso criava um problema financeiro, não é verdade? Então, esse problema, não é um problema não, esse fato, ele era tão real que no judaísmo existiam pessoas no templo, estou falando de judaísmo, no templo, lá pessoas, funcionários do templo, os levitas, ali, que eram encarregados de cuidarem disso. Eram pessoas que saíam durante o final da tarde procurando os pobres, os necessitados, as viúvas, e ali davam o alimento diário. Ou seja, se ele não tivesse, quando estivesse só passando um aperto, eles iam lá e ajudavam. Se fosse uma situação estável, não, eu sou miserável, não tenho como ir, sou humano, não consigo trabalhar, então eles davam alimento ali para uma semana. Então essas são informações históricas que nos mostram que havia muitas viúvas e havia um certo problema, e já um sistema organizado da própria religião dos judeus, do judaísmo, para cuidar disso. E na história não existe um povo que mais cuida dos seus compatriotas, não afortunados ou dos pobres, que os judeus. Como eles cuidam dos seus. E isso é verdade até hoje. Porque se um judeu estiver passando alguma necessidade, pode ser no Brasil, pode ser em qualquer lugar, e a sinagoga local ficar sabendo que esse judeu está passando necessidade, eles vão lá. Você é judeu, então eles vão lá e te ajudam. E ajudam essa pessoa, esse judeu no caso, a se levantar. E a única exigência que eles fazem é, se tiverem filhos, que esses filhos estudem na sinagoga. Só isso, né? Eles vão ensinar tudo ali, ou seja, essas crianças vão crescer e vão ser esses que vão praticar isso.
Então essa informação nos ajuda a entender um pouco, ou seja, nos dá um contexto de como poderia ser ali a questão das viúvas nesse contexto, né? As viúvas que estavam sendo esquecidas. Enfim, a quarta ameaça então apareceu aí, né? E eu vou falar que ela é a divisão. Ela é a divisão, ela é o partidarismo na igreja. E eu não vou falar que é a murmuração, nenhum problema aí nas ações sociais. Deixa eu explicar, porque eu estou pensando que é divisão e não tanto essa murmuração, apesar de ser e a divisão em ações sociais. Mas na sua raiz o problema é a divisão. Esquecidas na distribuição diária aí, então foi aquilo que impulsionou, né? Aquilo que evidenciou o problema. Enquanto a murmuração foi como eles se manifestaram. E esquecidas aqui no texto aqui que está traduzido, na verdade, não é uma falha de memória, tá? Eu esqueci. Não, é um sentido de omitir, assim, quando você compara duas coisas, um está levando prejuízo, é essa questão de comparação, um está omitindo, né? Então, na verdade, a gente pode dizer, as viúvas dos helenistas, elas estavam saindo perdendo na hora dessa distribuição diária, a hora da divisão do alimento, dava 2 para o hebreu e dava 1, é mais ou menos essa ideia, né? Para tentar entender por que é o problema de divisão, de partidarismo e não tanto, e também, na verdade, de ação, do problema na ação social e murmuração, mas a raiz dele é uma questão de divisão, o texto está falando de judeus helênicos contra os hebreus. Então, a ameaça de fato aí era uma diferença cultural. Helênicos e hebreus, ele é um problema de diferenças culturais, tá? Ou seja, os dois eram judeus nas suas raízes, mas eles haviam nascido em partes diferentes do Império Romano. Os hebreus, eles seriam aqueles que são naturais de Jerusalém, né? Eles são os mais fortes nas suas tradições do judeu ortodoxo. Nós não nos misturamos, nós somos puros. Enquanto os judeus chamados de helenistas, ou os judeus de fala grega, eles eram judeus da dispersão, ou seja, eles tinham nascido em outras partes do Império, na Grécia, em Roma, e em várias partes do Império Romano, ou eles viveram, ou eles mudaram para lá, cresceram, ou seja, eles se misturaram. Então havia um conflito aí de cultura. Um preservou a cultura hebraica, a cultura do nosso pai Abraão, e são aquelas pessoas ortodoxas, e outros foram mais influenciados pela cultura dos gregos, né? A cultura helenista, que é o helênico aí, na verdade, helênicos e gregos aí seriam a mesma coisa, né? Então foram pessoas que foram influenciadas aí pela cultura da Grécia, instituída pelo Alexandre o Grande ali, quando ele quis helenizar todo mundo, né? E os helênicos aí provavelmente falavam o grego, só o grego. E tem até no próprio Atos, quando Paulo ele leva uma surra lá, aí quando ele começa a falar em hebraico. Aí eles param para ouvir, né? Se Paulo tivesse falado em grego, provavelmente ninguém ia ter uma situação. Vocês se lembram dessa história? Lá que ele já vai preso e depois um problema que ele vai ter, eu sou cidadão romano e ele é libertado. Mas só para ver então como havia um probleminha. Falou em hebraico, falou em hebraico, vamos ouvir. Se falasse em grego, ninguém queria ouvir nada. Então existia esse problema aí. Essa divisão ela não começa na igreja, ela já existia no judaísmo. Muita coisa que a gente vai estar vivendo, principalmente nesses primeiros capítulos de Atos, são coisas propriamente que vieram do judaísmo e a igreja continuou praticando. E aí a gente vai percebendo aí o rompimento da igreja com o judaísmo propriamente dito. Por enquanto aqui, a gente está falando de uma igreja cristã judaica. O contexto é muito judaico, estamos em Jerusalém, são muitas coisas de Jerusalém, a gente ainda vai ver bastante coisinha aí. E até esse rompimento a gente vai perceber no livro de Atos, né? Então seriam judeus que creram, na verdade os judeus que se converteram a Cristo, né? São judeus que creram que Jesus Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. Então esses judeus eles estão aí fazendo parte dessa comunidade dos santos e vindo com toda a sua bagagem, né? Então essa divisão ela já existia, ela só se manifesta aí agora dentro da igreja em partidarismo, né? Em murmuração, divisão, judeus helenistas contra judeus hebreus, eu contra você,
cristão peruano contra cristão brasileiro. Mais ou menos isso. Talvez ali uma igreja na fronteira da Argentina, né? E aí a hora que vai torcer no time de futebol, a igreja tem Argentina e tem peruano. Brasil e Argentina. Aí a torcida divide, né? Cristãos argentinos e cristãos brasileiros. E aí é mais ou menos por aí. Agora, o problema das ações sociais, que são esses esquecimentos, esse desprezo em relação às viúvas dos hebreus, pode ser que não seja uma coisa assim real ou uma coisa de propósito, né? Se elas foram desprezadas, né, em algumas traduções vai trazer. Isso poderia estar acontecendo por causa de uma regra que já existia quanto às viúvas, que não era qualquer viúva, não era que assim, eu sou viúva, a viúva quer receber ajuda, não era bem assim. Espera aí, quem é você, de onde você veio, você tem filhos? Imagine, né, o quanto a igreja assim, altruísta, né, ajudando as pessoas, ajudando os irmãos que vêm ali. É altruísta mesmo, a palavra é essa, né, pastor? Eu aprendi a pedir para o Juninho. Então, imagine, de aproveitador, você acha que aproveitador só tem hoje? Acho que pedinte só vem hoje o pedinte na igreja, né? Aqueles caras, a gente teve um, né, Juninho? Eu e o quem foi lá, deu dinheiro para um camarada lá em Fucê. Aí depois ficamos assim, esse cara já veio aqui umas 3 vezes, pegou dinheiro do Tacariro, pegou dinheiro, tá louco, mano. Então a gente, eu e o quem, né, quem? A gente foi, saiu do meio do culto, foi lá, um irmão tá passando necessidade. A gente chegou, nossa, que irmão com cheiro de cigarro, né, quem? Cheiro de saque e tal. Irmão, né, vamos ajudar. Ajudei, rapaz, a gente ajudou ele. E ainda tomamos cuidado, não vamos dar dinheiro não. Você quer, necessidade é ir embora. Agora, tá bom, eu vou comprar o kit para você, vou comprar a passagem, vou te mandar, fui lá, quando mexer, comprei a passagem, tá aqui a passagem. Aí eu falei pra quem, se esse cara for malandro, ele vai no banco e fala assim, comprei errado, e eles trocam, devolve o dinheiro. Então provavelmente ele era malandro. Ele voltou depois aqui, ainda tentou fazer um teatrinho, aí a Ana, que já tinha acudido ele em alguns lugares, falou, não, esse rapaz é conhecido já, não é a primeira vez, a segunda ou a terceira vez que ele vem aqui, ficar esperto. Aí começamos a investigar e apertar, e aí você mora onde, documento, para não sei o que, papapá, não, vou trazer a minha esposa, mudar para cá, papá, sumiu. Vamos ajudar, vamos lá, a gente faz a mudança para você, vamos agilizar, vamos trazer aqui, que o problema é o que? Carteira, emprego, vamos. Sumiu. Então, é fácil imaginar que esses problemas não aconteciam só hoje. Naquela época deveria acontecer. Então não era qualquer viúva que chegava, qualquer pobre, dá uma ajudinha aí. Então a igreja tinha que ter cautela. Então, ou seja, o problema em si não poderia ser real. Esse é o ponto. Talvez o que estava acontecendo aqui seria essa regra, né? Poxa, a gente tem que ver, e já existia. Depois em Timóteo, capítulo 5, Paulo vai dar ali umas instruções de como tratar com as viúvas. Eu acho que é isso mesmo. 1 Timóteo capítulo 5. Então a viúva, primeiro não é qualquer viúva. Ela tem que ser uma viúva assim, assado. Ver se ela tem filhos, se os filhos não podem cuidar, se ela foi fiel, né? Tem ali toda uma tabelinha. Então era mais ou menos assim. Ou seja, o problema pode ser que não seja real, né? Foi uma percepção dos helenistas, poxa, estamos sendo prejudicados. Mas óbvio, vocês vieram de fora. No Pentecoste, vocês chegaram aqui no Pentecoste, ouviram uma pregação de Pedro e se converteram. E agora vocês foram inseridos dentro da igreja. Mas a gente não conhece vocês ainda, a gente tem que conhecer. Agora os hebreus, a dona Joaninha, a senhora, né? Meus filhos, o marido faleceu. Tá entendendo? É só essa. Eles estavam ali em Jerusalém. Os de Jerusalém eram mais fácil de você conhecer, porque na cidade não era tão grande assim, então era mais fácil de investigar a vida. Agora esses que vieram de várias partes do Império Romano era mais complicado. Então o que poderia causar um certo atraso nessa ajuda. E aí, está atrasando. Para elas é rapidinho, né? Agora para a gente, só porque a gente é helenista? Agora, nem pesquisou a vida da fulana. Vai pesquisar para quê? Ela é da comunidade, ela nasceu em Jerusalém, já frequentava a sinagoga, eles vieram de fora. Entendeu? É só para mostrar que talvez o problema não fosse real. Mas pode ser que seja. Porque tem também problemas, né, que é viúva argentina, então a gente primeiro vamos ajudar as viúvas aqui do Brasil, né? As viúvas peruanitas, né? Primeiro as viúvas brasileiras. Tá bem?
Então essas divisões aí, né, fizeram que os helenistas se sentissem prejudicados. Aí o que eles fizeram? Eles se manifestaram como? Murmuração, né? Murmuração, ele é um resmungo, assim, ele é uma queixa secreta. Na palavra no original, se você for olhar lá, ele é uma queixa secreta, é um debate escondido. Ou seja, não é uma reclamação formal no qual você leva ali, chega nas pessoas, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Não, aquelas conversinhas de canto, é tudo secreto, entendeu? Só isso já nos dá, já coloca a desconfiança de que o problema fosse real. O problema é real, a gente levanta e debate. Agora, só o fato de ouvir só conversinha secreta, a gente já fica assim. Então, houve murmuração. E a murmuração, ela não produz nada de bom. Na Bíblia, quem faz murmuração na Bíblia não ganha nada de bom. Números capítulo 13, lá, o povo que ficou murmurando no deserto, perderam o privilégio de entrar na terra prometida, né? Talvez eu tenha errado aí a referência, mas vocês conhecem a história lá, o povo começa a murmurar no deserto, murmura, eles tinham que entrar na terra prometida, morre toda aquela geração e não entra. Por quê? Porque eles ficaram murmurando. Então, quando surge um problema, o ponto não é ficar murmurando, fazendo essas conversinhas escondidas, debatendo ali. Não, o problema acontece, levanta o problema, debate o problema às claras. Porque a murmuração ela é parcial, ela tende a levantar só um lado. Então, se eu venho na murmuração aqui com o meu irmão aqui, eu vou contar a minha história, eu vou contar o meu ponto. Agora, de fato, a situação que está ocorrendo, não aparece, é sempre ali. E aí tende muito a gente tomar partido, porque a gente ouve só um lado. Então, se algum irmão de repente chega assim, está acontecendo isso, pastoreta. Vamos levantar o problema. Não, é o pastoreta, então tá, o pastoreta, o negócio é o senhor, chega aqui. Está acontecendo isso. É assim que resolve. Não é com murmuração. Murmuração não resolve nada. Esse é o ponto. E a gente não tem problema desse, né? Isso vai acontecer lá na igreja de Jerusalém, acontece nas igrejas em Miequém, Nagoya, no Japão, no Brasil. Mas agora aqui com a gente não acontece. Acontece, né? Para! Não acredito, não. A gente nem tem diferença. A gente tem diferença. A gente não tem. Somos todos brasileiros. Tirando as peronitas, os bolivianos, os filipinos. Mas esse é o ponto. Eu acho que vocês entenderam. Esse é o ponto. Agora, para vocês terem, faça uma pesquisa. E a história vai mostrar como esses problemas culturais de divisão é uma das maiores ameaças que a igreja tem sofrido aí durante os séculos. Faz uma pesquisa, você vai ver de tanto de igreja que se racharam, quebraram ao meio por causa desse tipo de problema. Você vai ver o tanto de pessoas que abandonam a fé. Algumas vão para outras igrejas, mas outras abandonam assim a fé deliberadamente e não quer nem ouvir falar. Por causa de muito probleminha, coisinhas criadas e que não são. Problema não tem problema. Problema não tem problema. O problema é como a gente trata esse problema. Se é com murmuração, vai feder. É jogar farofa no ventilador. Não, se você tiver curiosidade, faz uma pesquisa. Faz uma pesquisa e você vai descobrir desde denominações enormes a igrejinhas que vão rachando por vários probleminhas. Às vezes é teológico, para espiritualizar o problema é teológico, aí racha, né? A gente pode espiritualizar um pouco a coisa. Mas o problema, pesquisa e vocês vão ver que vocês vão se assustar. Eu me assustei muito com esse problema, divide, racha e quebra e faz uma depreciação do Evangelho, né? Eu coloquei no Wikipedia, aí estava lá pensando sobre a igreja, aí tem lá os pontos. Quais uma das coisas, os pontos negativos da igreja? A primeira coisa, muita divisão. No Wikipedia. Então a gente vê que historicamente o problema é real, tá? Então, e agora são N coisas que acontecem aí, né?
Mas esses problemas, essas divisões, muitas vezes eles acontecem por causa do nosso jeitão, né? É a nossa cultura, aquilo que a gente vai adquirindo conforme a gente vai vivendo, né? Aquilo que vai formando a nossa cosmovisão, ou o óculos pelo qual a gente, a cor da lente dos óculos que a gente enxerga o mundo, né? Então, muitos desses problemas acontecem por causa do nosso jeitão. É o meu jeitão, é o seu jeitão, e que é formado, sei lá, pela educação que eu recebi do meu pai, mas muitas vezes é formado por aquilo que a gente vê na TV. Aquilo que a gente vê na TV pode influenciar de forma tão grande a nossa cultura, né? Aquilo que forma a nossa educação, principalmente dos nossos filhos, e a nossa muito também, para ser sincero. E então, pessoas com vários jeitões aí, aceitam a graça, né? Vêm para Cristo, são inseridos na igreja e trazem todo esse jeitão. E o problema, na verdade, não é isso. Não é as pessoas que vêm para a igreja com jeitão. O problema é nós continuarmos com esse jeitão durante meses, anos e anos e anos. Vim para a igreja com jeitão, que nem sempre eu estou falando de jeitão no sentido de pecado, mas às vezes você tem uma convicção de alguma coisa é certa e você não abre mão daquilo. Então a gente carrega isso para dentro da igreja, e se tem um irmão que acha que pode ser feito de outro jeito, pronto, já cria um conflito. E o problema é a gente ficar na igreja meses, anos, e já está de bengala e o jeitão ainda está ali. Então o problema do jeitão não tem como. Pessoas novas vão vir com jeitão. E agora é como a gente vai trabalhar esse jeitão. A gente tem que dar espaço para que a palavra de Deus se desenvolva na nossa vida. A gente tem que dar espaço para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, para que esse jeitão seja mudado e que nós venhamos a ter o jeitão de Cristo, né? Para que a gente tenha a cultura do céu. E tudo isso está ali. Não vou fazer assim porque está no meu iPad, mas nas páginas da Bíblia Sagrada, ou aqui nos slides da sua Bíblia virtual. Agora, o cuidado que é falar que não estou falando da diversidade de pessoas, tá? Existe uma diversidade de pessoas e isso é uma coisa linda, uma coisa muito boa em Cristo. Mas a diversidade sem Cristo, ela pode causar muito problema. Então, o ponto é que nós temos que deixar-se se ensinar através da Bíblia, pelo Espírito Santo. E aí já não há mais a minha cultura, já não há a sua cultura, não há a minha educação, não há a sua educação, não há a educação de ninguém. Há a cultura, há a educação do céu, há aquilo que a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina que em Cristo não há o meu certo, não há o seu certo. Há o que a Bíblia diz que é certo. Não há o meu errado, não há o seu errado, há o que a Bíblia diz que é errado. E a gente confessa que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, não é? Então a gente tem que se adequar a... Se a sua educação, a educação que você recebeu dos seus pais não se adequa à Bíblia, você tem que fazer o quê? Não, vou incluir ela na Bíblia. É fácil? A minha educação, quando eu resolvi... Meu pai me ensinou assim, eu ensino ela na Bíblia. É assim? Não é. Se a Bíblia fala que essa educação que você recebeu do seu pai está dentro da Bíblia, opa, então elas entram em acordo e elas caminham junto. Mas se essa educação que você recebeu do seu pai não é bíblica para você, tira. Emerson, a educação que você recebeu do seu pai dá para encaixar? Dá? Conversa com o Emerson. Agora pergunta para ele, você continua praticando tudo aquilo que seu pai te ensinou? Esse é o ponto, né? Então, naquilo que a Bíblia nos dá a liberdade para divergirmos e discordarmos, nós devemos amar. Discordar em amor. E aqui cabe um lema dos moráveis, que o irmão Fábio, o nosso querido e amado médico, ensinou. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, amor. É um lema dos moráveis. Então, nas coisas essenciais, aquilo que é primordial, aquilo que não dá para negar, nessas coisas essenciais nós temos que ter unidade. Nas não essenciais, liberdade, mas em todas as coisas, amor. Só para fechar aqui um versículo em João, capítulo 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisso conhecerão que todos sois meus discípulos,
se tiverdes amor uns com os outros, em todas as coisas amor. Em Romanos 14, no capítulo 15, Paulo vai dizer: se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Estou entendendo comida como aquelas coisas temporais, né? Então, por causa de coisas temporais, a gente está destruindo o nosso irmão, porque em Cristo morreu, né? Então, essas coisas minúsculas, elas acabam se tornando uma ameaça para a igreja. E a pessoa não me cumprimenta, já vira problema. Se não me chama para ir em algum lugar, eu já fico de cara virada. Se deu bala pro Sam e não deu bala pro Zé, que tá discriminando meu filho, né? Então, essas coisinhas, sabe? Coisinhas é prática mesmo, coisinhas que acontecem. Então, por causa dessas né? Essas coisas tão pequenininhas, a gente é tendo tanto problema. E isso não produz nada de bom para a igreja, para nós como igreja. Então, onde nós deveríamos aí amar e perdoar, né? Nunca deixar de ensinar e exortar, porque também não criar problema com o irmão não significa você passar por cima de qualquer coisa, não. Algumas coisas têm que ser ensinadas, têm que ser exortadas, mas aí que entra o amor, né? Levar as causas assim para as autoridades eclesiásticas, para envolver o pastor está acontecendo, a gente fica ali murmurando, porque o murmúrio é fácil, né? O murmúrio ele não produz confronto. A pessoa fica ali no secreto e ela não sai nunca da zona de conforto, ela fica falando. Então, se ela levanta um problema, ela vai ter um problema. Então, o murmúrio é muito mais fácil. Então, onde a gente deveria, né, chegar e levantar o problema, chamar as autoridades, chamar as pessoas mais sábias da igreja, os anciões, e juntar, e aí tentar resolver o problema, a gente fica com conversinha fiada, a gente não vai resolver o problema. E isso é porque a gente fica ali, né, confortável, é fácil falar nas costas. Esse é o ponto. Isso está errado, a gente tem que, o problema acontecer, a gente levanta e sai da nossa zona de conforto, né? Então, que Deus nos proteja, porque isso é para nós, isso é no nosso dia a dia. Qualquer um de nós pode pisar no tomate a qualquer momento. Então, isso é para nós. Que Deus nos proteja de nós sermos uma ameaça, né, para a igreja, seja produzindo contendas aí, divisões, como estava acontecendo aí com esses hebreus e os helenistas. Como o pastor disse na mensagem da semana passada, né, que nós não nos tornemos inimigos de Deus por nenhum instante, por causa dessas atitudes, por causa desse comportamento que muitas vezes nós trazemos da nossa natureza caída, que agora está inserida dentro da igreja, que deveria ser transformada pela palavra de Deus, pelo agir do Espírito, e ainda nós ficamos insistindo nelas. E aí no versículo 2, tem a possível trágica solução. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram aí, né? Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Como nós lemos esse versículo aí, parece que alguém sugeriu, né? Vocês poderiam vocês poderiam cuidar desse problema social aí, né? A questão das viúvas sendo esquecidas. Aí eles falam, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus. Isso seria uma coisa boa, né? Eles cuidarem aí das viúvas, dos pobres. Mostraria misericórdia, amor, né? Ação de graças eles ali. Mas eles não. Sabiamente eles refutaram essa ciladação deles, né? Em Atos 5:20 mesmo, quando o anjo aparece ali e fala assim, vão no templo e falar todas as palavras dessa vida. Então era testemunhar aquilo que eles ouviram, aquilo que eles viram. Então por isso eles falaram, não é razoável, ou em outra tradução, não é apropriado, se você for olhar o sentido da palavra, deixarmos a palavra de Deus para cuidar das mesas, ou cuidar aí desses problemas de ações sociais. Agora, mesa significa aí uma refeição, né? Essa palavra mesa aí, mas ela pode significar também a mesa do cambista, aquele cara que lembra do templo lá, ficava trocando as moedas. Essa mesa também é a mesma palavra no original. Então a gente pode entender que não é só a questão de servir as mesas, ou seja, a comida, mas toda uma questão administrativa do dinheiro, das finanças, daquele dinheiro que era depositado ali no pé dos apóstolos. Agora deixa eu falar uma coisa. Todas palavras
todas as palavras dessa vida, abandonar todas as palavras dessa vida para fazer qualquer outra coisa, essa sim, eu creio que é a maior ameaça que a igreja tem sofrido através dos séculos. Divisão na igreja é uma das, mas eu acho que a maior ameaça que a igreja sofre, e ela tem que lutar, é o abandono da palavra de Deus para fazer qualquer outra coisa. Essa sim é a maior ameaça. Perseguição e tudo é uma ameaça grande, mas se as pessoas são verdadeiramente cristãs, convertidas, essa ameaça não consegue parar a igreja. E na verdade nada vai conseguir parar a igreja. Mas a gente abandonar a palavra de Deus, a igreja, os líderes abandonar a palavra de Deus para ficar fazendo outra coisa, isso sim eu creio que é a maior ameaça que a igreja pode sofrer aí, tem sofrido, né, através dos séculos, né? Então o ponto é que nenhuma ameaça, problemas de relacionamento, uma ação, crescimento de igreja, é tratada com o abandono da palavra de Deus. A missão primária da igreja é proclamar a palavra, é ensinar a palavra de Deus. Pois é assim que todo cristão, toda pessoa que crê em Jesus se torna uma testemunha eficaz. E é assim nós nos tornamos testemunhas eficazes e cumprimos a nossa missão como igreja na terra, que é levar o Evangelho. Aí sim, enquanto a gente vai pregando o Evangelho e vai ensinando a palavra de Deus, a gente vai cuidando das necessidades temporais das pessoas, primeiro os nossos irmãos e depois os de fora, né? Então não se trata de problemas sociais focando a igreja em ações sociais e abandonando a palavra. Não se trata do crescimento da igreja com métodos pragmáticos para atrair pessoas. Se a igreja não cresce, vamos instituir métodos de pragmatismo e chamar pessoas. Não é assim. Abandona a palavra e vai para o pragmatismo. Não se trata da ameaça da discórdia entre irmãos usando a psicologia. Senão daqui um pouco o pastor Éder está ensinando Freud aí para a gente. Não é desse jeito. Nunca se abandona a palavra para tratar os problemas. Não, os problemas são tratados e a gente vai ver agora como, que seria a solução apostólica para essa ameaça da discórdia, né? Que seria uma discórdia entre irmãos, que é de caráter, de ordem aí comportamental, afetiva, né? Então a solução apostólica não é abandonar a palavra, ao contrário, no versículo 4 ele vai falar: quanto a nós nos consagraremos ou nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, problemas na igreja de divisão, de discórdia entre irmãos, se trata com oração. Quanto a nós, nos consagramos à oração. Então, se há problemas, como isso é resolvido? Ele é resolvido com oração. É incentivando as pessoas, os crentes, tanto os envolvidos como os não, a orar, e a orar sem cessar. Mas não é só orando, o texto continua aí, né? Ministério da palavra, né? Ou seja, é se dedicando no serviço, no ensino, no aprendizado da palavra, mostrando na palavra quem somos nós, quem é o homem, quais são os nossos problemas. A Bíblia fala quem somos, quais são os nossos problemas, qual a solução que Deus aponta. A maior delas, e a que mais importa, é Cristo. Cristo é o problema, é a solução para o problema do homem. Amém? Então é mostrando na palavra quem nós somos, quais são os nossos problemas e quais são as soluções que Deus aponta. Primeiro Cristo, e aí você vai ver uma listinha que vai chegar desde a nossa condição espiritual e vai trabalhar toda a nossa condição comportamental. Então, esses tipos de problema e vários outros, eles são tratados ensinando a palavra, né? Ensinando os privilégios que nós temos, os deveres que nós temos com Deus, com os nossos irmãos e com o mundo. É assim que a gente trata problema de divisão, problema de afetivos, comportamentais, e cognitivos e tudo mais. E aí em Gálatas, só para a gente pôr um versículo aí, 3, 26, 28, vai falar aí, né? Vou ler só a segunda parte primeiro. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então ele está falando, né? Que pela fé em Cristo Jesus, nós somos batizados e revestidos de Cristo. Então não há mais judeu
e não há mais grego, né? Então, isso é palavra. A palavra já está ensinando. Divisão, não existe divisão. Paulo está falando. Em Cristo não há judeu, não há grego. E aí, em Paulo já foram acrescidos outros grupos, né? Já entraram samaritanos, gentios, então escravos, livres. Então já são vários tipos de pessoas entrando. Não existe escravo, não existe livre, não existe judeu, não existe grego. Então, a Bíblia tem ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. Então a estratégia aí de desviar os apóstolos do ensino da palavra, que eles receberam de Jesus, não deu certo, né? E ao contrário, ainda empenharam mais os discípulos, aí, os apóstolos, a se dedicarem à diaconia, ao serviço, ao ministério da palavra e da oração. E esses dois, a palavra, o ministério da palavra e a oração, são os dois meios de graça, né? No qual Deus fala conosco através da sua palavra e nós falamos com Deus através das orações. Então, a conclusão desse ponto aí, a possível trágica solução, ela foi refutada, e a solução apostólica aí desse problema de discórdia foi tratada, mostrando que a oração e o ensino da palavra, ou seja, nós estudarmos a palavra, nós sermos ensinados pela palavra. Agora, voltando aí no verso 2 e 3, nós temos a solução apostólica para a ameaça que era de ordem administrativa, né? Que era o esquecimento ou os desprezos das viúvas ali, né? Então, aí na parte do versículo 2, no finalzinho aí, eles falam: não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir as mesas. Então, aqui que entra aquela questão lá do servir as mesas, né? A questão das ações sociais e de todas as finanças, aquele dinheiro que era depositado aos pés dos apóstolos. Só um detalhe, você vê aí, serviço ali, está escrito, isso é cheira, pastor? Que vem em grego? Cheira? É como se fosse um X. Cheira. É um cheira aí. Essa palavra aí, ela está traduzida como serviço, não é só para servir, serviço, mas aí se você for ali na raiz, você vai ver que é carência, a ideia. Enquanto servir as mesas seria essa questão da administração, né? Então, a solução apostólica para essa ameaça de ordem administrativa aí foi escolher pessoas para se dedicarem na área social da igreja, né? Que seriam aí os diaconeus, seria a palavra aí, servir as mesas, diaconeu das mesas. E aí está escrito no verso 2 ali, né? Servir diaconeu. O que nós chamamos de diáconos hoje, no seu ofício, ele tem a primeira referência aqui, nesse bloco. Primeira vez que muitos entendem que essa referência de diáconos vai aparecer. E ela é derivada dessa palavra aí, diaconeu aí, que significa servir. E ela aparece 3 vezes só nesse bloquinho aí. No versículo 1, distribuição, seria essa palavra diaconeu. No versículo 2, servir as mesas, seria também esse diaconeu. E no versículo 4, ministério, também seria diaconeu. Essa palavra aparece 3 vezes. Em português ela é traduzida de outras formas, mas no grego seria todas a mesma palavra. Então, pelo sentido original da palavra, todo aquele que serve é um diácono. Não estou falando de ofício. O que faz, lógico, de todo cristão um servo, um diácono. Essa palavra, diaconeu, ela foi aplicada a Jesus. Jesus, ele nasceu como servo, viveu como servo e morreu como servo. Jesus era um diaconeu, né? Então, se nós queremos imitá-lo, nós temos que ser servos. Então, que tal nós servirmos uns aos outros? E interessante é como isso foi feito. Foi uma ação democrática, né? Então, nos primórdios aí da igreja, as decisões eram tomadas em comunidade, né? A comunidade aí, no caso, né? Pastor, acho que esse aí é outro versículo. É outro slide aí. Escolhei, né? Lá, então, escolhei, os apóstolos estão falando para a igreja, para a multidão que eles tinham convocado. Escolher entre vocês. Então, a escolha foi uma ação democrática, né? A comunidade escolhe, mas os líderes são aqueles que instruem. A comunidade escolhe, mas os líderes instruem, né? Instruem a comunidade como escolher, né? Então nós temos aí as orientações
que os apóstolos deram sobre a escolha, que são as qualificações que os escolhidos tinham que ter. Boa reputação, que foi alguém que foi testado, alguém que era conhecido da comunidade, cuja reputação era conhecido como boa. Cheio do Espírito, essa qualificação dos escolhidos, ela colocava a condição da pessoa que era escolhida de ser um discípulo de Cristo, porque boa reputação e cheio de sabedoria, pela graça comum, as pessoas podem ter, mas o Espírito Santo só pelo novo nascimento. E então aí cheio de sabedoria, as 3 qualificações, né? E a sabedoria aqui não é aquela sabedoria que é um acúmulo de conhecimento acadêmico, filosófico. Para o judeu, a gente já estudou uma vez, a sabedoria ela tem um conceito, ela é um conceito de sabedoria prática, não é aquela coisa que você aprende e guarda na sua cabeça. Mas então aqui cheio de sabedoria, você é uma pessoa sábia em aplicar as coisas, em como resolver problemas, uma pessoa que teria atitude e conhecimento, sabedoria para resolver os problemas. Aí no verso 5, as ameaças elas foram contidas na igreja em Jerusalém, né? O parecer agradou a toda a comunidade, né? Então o contentamento aí de toda a comunidade mostra que foi contida as ameaças, né? E aí na sequência aí segue o nome dos escolhidos aí para o diaconeu, né? Para o serviço das mesas. Então elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. São todos nomes gregos, talvez todos fossem dos grupos dos helenistas, o que seria bom, uma vez que a queixa vier um deles, né, dos helenistas. E desses nomes, só Estevão e Filipe vão falar que Atos vai tratar alguma coisa. Os outros não temos nenhuma informação, a não ser da tradição e talvez alguns apócrifos que não são confiáveis. Mas Estevão, seu nome significa coroa, e ele foi o primeiro mártir. E Filipe, ele foi o que evangelizou Samaria e o etíope, né, talvez o primeiro gentil a ser ali inserido na comunidade dos santos. Então, no versículo 6, os líderes, no caso, os apóstolos, instruem os discípulos e ordenam os escolhidos, né? Eles instruí-los, e aqui eles vai ordenar os escolhidos, né? Apresentaram perante os apóstolos, e estes, orando, eles impuseram as mãos. Eles foram todos escolhidos aí pela maioria da multidão de discípulos, mas eles foram reconhecidos publicamente ao serviço de diaconia ou de liderança aí, pela imposição dos apóstolos, o que simboliza aí um reconhecimento público dado pelos apóstolos ou pelos líderes para aquelas pessoas naquela função. Então a coisa é feita publicamente, não tem nenhuma conotação de aqui passa poder e nada, era um ato público. Nós estamos nomeando esse aqui para esse cargo na igreja, não tem nenhuma conotação de poder. Em Atos vai ter alguma coisa ali de imposição de mãos para receber o Espírito Santo e algumas curas, mas isso aí são coisas que a gente vai estudar ainda, e a gente vai ver que principalmente a questão do Espírito Santo ali está ligado aos povos que estão sendo inseridos dentro da igreja, né? Os samaritanos, os gentios, e depois os samaritanos e os gentios, e depois os discípulos de João, que tem essa experiência. 2 desse caso é com imposição de mãos. Mas a gente vai chegar lá. A princípio, não existe nenhuma conotação de transmissão de poder. É um ato público reconhecendo aquela pessoa para aquela função. Então, aí no versículo 7, nós temos a conclusão da fé em Jerusalém, que a conclusão Jerusalém está permeada com a fé, né? E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A conclusão de Jerusalém, da fé em Jerusalém, continuou a mesma: crescimento numérico. O povo continuava crescendo. Mas aqui Lucas adere dois elementos novos, né? Que a palavra de Deus crescia, nos relatos anteriores não tinha a palavra de Deus crescia. Então a gente entende o fato de os apóstolos não abandonarem a palavra de Deus, antes se dedicarem
à oração e ao ensino da palavra, a palavra de Deus crescia, né? Ou seja, essa palavra aí, ela significa desenvolver, né, no seu original, como uma criança que se desenvolve, ou como uma planta que cresce. Então é a mesma palavra que foi usada lá no texto que fala que Jesus ele crescia em sabedoria e graça, estatura e graça, né? Ou na parábola ali do grão de mostarda, que é aquela que é a menor de todas as sementes cresce, é a mesma palavra. Então a palavra ela foi crescendo e se desenvolvendo. Então as pessoas aí foram convencidas, né, pela palavra, pela realidade do juízo de Deus e contra pecadores impenitentes. E a segunda coisa nova que Lucas insere aí nesse relatório final, que são muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A palavra de Deus crescia e muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. São as duas coisas novas que apresenta que Lucas acrescenta nesse último relato. Então, a gente pode imaginar que eles se dedicaram muito mais à palavra, então tudo aquilo do Velho Testamento eles se dedicaram a explicar como os Velhos Testamentos se explicava em Cristo, e a palavra ia se desenvolvendo e a palavra ia se espalhando, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. E os sacerdotes não eram pessoas fáceis de se convencer, eram pessoas que estavam formadas na sua religião, que eles tinham uma crença robusta. Então, para convencê-los, tinha que ser através do ensino da palavra, era com argumentos dentro da Bíblia. A profecia se cumpriu em Cristo, e esse foi todo o trabalho dos apóstolos ali. E muitos deles eram até avessos a Jesus Cristo, mas agora eles estão crendo. Joséfo vai falar que eram 20 mil sacerdotes naquela época. E interessante é que os apóstolos eles foram presos 2 vezes, né, na ameaça externa. Eles foram presos. Quando que eles pregaram a palavra desses sacerdotes? Se você pegar o texto, você vai ver que ali eles estão falando de Cristo para eles. Então, o fato deles serem presos foi... eles conseguiram alcançar. Antes ele falava para o povão, né? O povão estava ali, eles iam falando. Mas eles foram presos e falaram para as autoridades. E muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, né? Então, os discípulos ali, os apóstolos ali, longe de se defender, o que eles fizeram? Pegaram. Acusaram, né? Vocês mataram ele. Então, eles podiam entrar numa enrascada, mas eles preferiram pegar. E tá aí o resultado, né? Então, para a gente, que nós nunca abandonemos a palavra de Deus, ela é prioridade. As necessidades temporais, elas vão aparecer, e aí nós vamos cuidando delas, e isso vai evidenciar que nós não abandonamos a palavra, nós estamos cumprindo a palavra. E aí é só esperar, e os resultados produzidos aí pelo Espírito Santo vão acontecer. Só algumas aplicações. Então, a igreja bíblica trata as ameaças temporais. A igreja bíblica ela trata das ameaças temporais. E isso ela faz ajudando e cuidando das reais necessidades dos seus membros. Então, se houver alguma pessoa necessitada na comunidade, que nós nos empenhemos e ajudemos a cuidar. Isso é o que a gente faz. A igreja bíblica trata das divergências culturais dos seus membros, e ela trata com o ensino da palavra e com a oração. Se pessoas na comunidade estiverem divergindo, ensine a palavra, ore. Se você está divergindo em algum problema, estude a palavra, ore. Se aconselhe com alguém que vai poder te ensinar a palavra, ore junto com ela. Se você conhece pessoas que estão com problemas de divisões, de divergências, levem aos líderes, comuniquem, peçam ajuda. É assim que a gente vai resolver problemas, é assim que a igreja bíblica faz. Problemas de incompatibilidade entre irmãos sempre vai existir, em uma área ou outra. O nosso esforço é para amar e aceitar. Isso não significa concordar, como eu já falei, tá? Mas é viver em harmonia. Isso também não significa passar por cima de possíveis pecados, tá? Para manter a harmonia. Não é isso, se há pecado, não vou falar nada para não entrar em... Não.
É confrontar, é exortar com amor. Amém? Então, que Deus nos ajude nessa caminhada como igreja, com pessoas que convivem, que de contextos diferentes foram inseridos em Cristo e na igreja, de maneira que nós possamos caminhar junto, glorificando a Deus e dando testemunho pelo nosso amor uns pelos outros à igreja. Amém?